E a gente continua falando de pet, mas dessa vez de pets convencionais, com alerta para quem tem cães ou gatos de estimação. Março é conhecido como mês de conscientização sobre as doenças renais em cães e gatos, o chamado Março Amarelo. E o que muita gente não sabe é que esse tipo de doença costuma ser silenciosa e quando os sintomas aparecem já pode estar em estágio avançado. Para explicar melhor e orientar os tutores sobre prevenção e cuidados, a gente conversa agora com a médica veterinária nefrologista, doutora Tatiana Durlo. Tatiana, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença mais uma vez conosco. Fala um pouquinho para a gente sobre esse Março Amarelo, né? E por que essa campanha é tão importante? Fábio, porque assim, ó, o Março Amarelo Pet, ele veio uma forma de conscientizar, né, os responsáveis tutores, né, pela doença, que os animais podem ter doenças renais, tanto cães quanto gatos, né? Gatos têm uma predisposição maior, né, do que os cães, mas cães também acometem e são muito comuns. Por que gatos têm mais? Primeiro vamos falar que doenças são essas, né? Isso, vamos lá então. As doenças renais, né, são doenças silenciosas, são doenças muito perigosas, né? Por quê? Porque quando os sinais aparecem, então quando o animalzinho já está dando sinais que alguma coisa está errada, já passou muito tempo, então já está muito avançada a doença, né? E por que os gatos têm mais? Por causa da água, Fábio, eles geralmente bebem bem menos água, né? Então, a ideia também é incentivar essa ingesta hídrica, né? Que eles precisam. Os gatos bebem menos água porque Deus fez assim ou porque, porque eles foram sendo domesticados? O que acontece, né, com os gatos? É que, antigamente, né, eles caçavam, né? Então, na natureza, eles tinham a ingesta alimento úmido, né? Então, sim. Eles se alimentavam de animais, né? Então já tem uma quantidade de água. E aí eles foram domesticados, né? E aí a gente oferece para eles uma alimentação seca. Então diminuiu muito a oferta de água. Então esse Março Amarelo Pet, ele veio também com essa ideia, né? De que a gente pode prevenir essa doença para que a gente não descubra isso de uma forma já tão adiantada, tão avançada, e que a mortalidade, na verdade, é muito grande, né? Quais são os sinais? Não sei se para gatos e cães é diferente. Os sinais, na verdade, eles não são específicos da doença. Então, pode ser, como pode não ser, né? Mas assim, ó, animais que tomam muita água, né? Uma ingestão muito, muito grande de água e, consequentemente, a gente fala de poliúria, né? E polidipsia. A poliúria, na verdade, eles vão fazer urinar demais, né? Então, isso já é um sinal de ficar em alerta, quer dizer, o rim não está concentrando aquela urina, né? Tá. Mas aí tem outros fatores, né? Começar a ficar mais inapetentes, quer dizer, sem vontade de comer, ou ficar mais seletivos para essa alimentação, mas podem também ter vômitos, né? Podem perder peso. Então, tudo isso é um sinal para a gente ficar alerta, né? Isso para cães e gatos? Cães e gatos. Cães e gatos. E quais são o que pode acontecer quando já detecta mais, com a doença mais avançada? Assim, a doença renal, elas são vários estágios, né? São 4 estágios, na verdade. Então, as mais, digamos assim, mais precoces, né? A gente tem o que fazer, né? Troca alimentação, entra com medicação. Então, a gente tem como estar tratando, porque ela não tem cura, né? É uma doença progressiva. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para que ela progrida devagarinho, sabe? Então, aí a gente consegue estar fazendo com que eles tenham uma vida melhor, né? E mais tempo. E aí, dessa forma, com medicamento, com alimentação, como é que faz para ter essa qualidade de vida? Tudo isso depende do estágio que está, né? Tá. Então, assim, tem estágio 1, 2, 3 e 4. Então, cada uma... Porque assim, ó, o rim, ele não é só um concentrador de urina, né? Às vezes a gente pensa assim, é só para concentrar a urina, e não, né? O rim, ele tem várias funções, né? Uma delas é essa, que ele faz isso de uma forma... outras, né? É controlar a pressão, por exemplo. Então, coisas que a gente às vezes não percebe, né? Mas também é um dos fatores, né? Pressão alta. Então, também pode ser controlado, né? Então, tudo isso com medicação. E para prevenir, quando você fala em pressão alta, a gente pensa em sal, como para os humanos. Para os animais também é assim, para os nossos pets? É um pouquinho diferente, né? Porque a gente fala assim, vamos tirar todo o sal. Não.
né? O sódio, do sal, na verdade, ele pode ser tanto benéfico, dependendo das quantidades, como maléfico, né? Então, não precisamos tirar todo o sal, ele precisa da quantidade necessária. Então, dependendo do estágio que ele tiver, ele vai ter uma alimentação adequada. Tem alimentações, que na verdade é o caso, né? Que é alimentações com pouca proteína, né? Mas também não é zero proteínas. Então, porque o gato, por exemplo, ele é um carnívoro estricto, né? Eu vou tirar toda a proteína dele, né? Como é que vai ficar? Então, todo o metabolismo dele muda, né? E nesse caso, no geral, assim, para prevenir, tem alguma alimentação que deve ser evitada totalmente no caso do cães e gatos também? Né, para cada uma das raças? Não diria alimentação. Eu sempre diria assim, alimentações de boa qualidade é essencial, tá? Uma ingesta hídrica, então oferecer água, fontes de água, vários potinhos dentro de casa, né? Então, oferecer uma quantidade boa de água. E eu falo assim, principalmente, às vezes acontece, o meu animal vomitou. Vamos medicar, vamos fazer uma medicação. A automedicação, ela também é uma problemática. Porque a gente recebe vários pacientes que estão intoxicados por essa medicação. Então, animais têm um tipo de medicação, humanos têm outra, né? Então, mas a automedicação é uma coisa, assim, bem preocupante. Mas quando eu falo de alimentação, alimentos que o que na maioria das pessoas costuma dar para cães e gatos, assim, o que não é legal, por exemplo, em relação às doenças renais? Tem alguma coisa que tem que evitar totalmente? Depende do estágio. Tudo depende do estágio. Quais são os estágios? Que você falou que são 4, né? São 4 estágios, né? De acordo com a IRIS, são 4 estágios. É 1, 2, 3 e 4 mesmo, né? Só vai agravando, só isso? Isso, vai agravando. Então, cada vez está, vamos dizer assim, o rim está pior, digamos assim. Porém, eu gosto sempre de enfatizar que a gente tem como descobrir essa doença de uma forma precoce, né? Que são através dos check-ups. Os check-ups, assim, de suma importância em relação ao diagnóstico da doença renal. E esses check-ups, a gente fala assim, porque é check-up e tal. São exames de rotina. É sangue? Exame de sangue? Exame de sangue, urinálise e ultrassom. Com um compilado desses três exames, digamos assim, né? Claro que são vários dentro de cada um, mas com um compilado desses 3, a gente consegue diagnosticar a doença renal de uma forma precoce. E desta forma, a gente consegue fazer com que ela progrida lentamente. E isso a gente faz, os tutores, né, precisam fazer de ano a ano, tem uma idade específica? Qual é a recomendação para fazer esse check-up? Então, assim, animais mais idosos, né, a gente já orienta fazer isso mais frequente, né, porque quanto mais idoso, mais predisponíveis eles estão à doença renal, né. Porém, animais que, por exemplo, gatos, né, que são FIV e FeLV positivos. Esses já são animais que a gente tem que já ficar com, né, uma anteninha ligada porque isso também pode causar doença renal, né? Ou animais que sofreram intoxicação, como eu falei, ou animais que já têm outras doenças, por exemplo, doenças cardíacas, né, doenças endócrinas. Então, esses animais a gente tem que fazer exames mais periódicos. Você falou no começo sobre a água, né? Que os gatos não gostam de água. E o que fazer nesse caso, além de oferecer? Tem algum outro artifício que os tutores podem fazer para melhorar essa ingestão de água? Fonte de água é essencial, né? Porque gato gosta de água corrente. Mas tem gatos que não gostam da fonte, né? Eu sou gateiro, falo se eu sou gateira, já, né, tenho vários gatos, então, assim, tem animais que aceitam super bem um tipo de fonte, tem outros animais que não aceitam outro tipo de fonte, né? Mas, assim, o que a gente pode fazer no cotidiano, agora que está quente, né? Colocar no potinho deles de água mesmo, gelo, os cubinhos de gelo, que eles gostam de brincar, e nessa brincadeira eles vão ingerindo água. Ou, por exemplo, os sachês, né? Sachês que pode ser colocando um pouquinho mais de água morna ou aumentando esse líquido, né? Eu falo assim, fazer uma sopinha, né? Eu falo para os meus clientes, vamos fazer uma sopinha. Ou também fazer essa sopinha e congelar. Também eles gostam bastante, eles vão brincando, eles vão tomando, vão ingerindo essa água. Isso é de suma importância. Só para a gente ir finalizando aqui, você falou que não tem muitos sinais, porque é uma doença silenciosa, né? Isso. Mas o que a gente precisa prestar atenção, né? Para deixar bem claro para quem está em casa. Assim, animais após os 7 anos, idosos, é o ideal já começar a fazer check-ups mais periódicos, né? Gatos, vômitos, por exemplo,
vômitos é um sinal de alerta, porque às vezes a gente, vomitou uma vez, tudo bem, vai passar, né? Dependendo do que for, passa mesmo. Mas ficar de olho, assim, nos comportamentos dos animais. Por exemplo, animais, às vezes, eles estão urinando no tapetinho e, de repente, eles resolvem não urinar mais no tapetinho. Vão urinar várias vezes, né? Em vários locais diferentes. Ou ter hábitos assim que mudam aí da acha noite que é pro dia. comportamento, que é birra, que é alguma coisa que a gente fez. Não é, né? Ou estava comendo tal coisa, adorava tal alimento, e de repente ele começou a ficar mais seletivo, né? Vamos ver o que está acontecendo nesse animalzinho. Pode ser que não né? seja isso, pode ser outra coisa, né? Pode ser outra coisa, exatamente. Então, isso são sinais de alerta para a gente. Ainda mais gato. Gato, eles escondem muito, né? Eles escondem muito do que eles estão sentindo. Então, gato, eu sempre digo, gato quando dá sinal, corre. Corre porque alguma coisa está errada neles e bem errada. E aí, por exemplo, diagnosticando no começo, qual é o tempo de sobrevida deles, assim? Aí depende muito, né? Mas geralmente eles têm uma vida normal. Normal, a gente tratando eles, fazendo exames periódicos, acompanhando esse animal, eles têm uma vida normal, com uma qualidade normal qualquer outro animalzinho. A gente não falou dos cachorros, né? Quer dizer, falamos no geral, falamos assim, no geral, né? isso. Mas e para os cães, daí, para ingerir água, a mesma coisa também? Tem alguma coisa diferente? Porque assim, como o gato ele é mais predisposto, né? A gente geralmente foca no gato. Mas o cão é a mesma coisa. Sachês também é interessante, vários potinhos também é interessante, né? Porque a gente também precisa pensar neles, né? Como um animalzinho que também precisa ingerir muita água, uma alimentação de boa qualidade, exames periódicos, da mesma forma. Tá certo. Muito obrigada, médica veterinária nefrologista Tatiana Duro. Obrigada por ter vindo. Boa semana. Obrigada Até a próxima. a vocês. Até.